Muita gente pensa que as grandes mudanças na história vêm de batalhas, de reis. Mas e se uma das maiores transformações de todas, o fim do feudalismo, tivesse começado de um jeito bem mais simples? É isso que vamos entender hoje, como tudo começou, no campo. Pode parecer estranho, né? Um arado derrubando um sistema que durou 1000 anos. Pois é, essa ferramenta, que parece tão básica, foi a faísca que acendeu uma revolução. Vamos seguir o rastro dessa história para entender como uma coisa levou a outra e derrubou um sistema que parecia eterno. Para a gente ter uma ideia do tamanho da mudança, é como comparar dois mundos. De um lado, a Alta Idade Média, um mundo rural, isolado, onde a vida acontecia basicamente ao redor do castelo local. Do outro lado, a Baixa Idade Média. Aí a história é outra. Cidades crescendo, comércio bombando, novas classes sociais surgindo. A pergunta é, como se foi de um ponto ao outro? E é aqui que a gente encontra o ponto de partida de tudo. A grande transformação da Europa não começou num palácio, não foi por causa de uma grande guerra. Começou na terra, com algo muito mais fundamental, uma revolução na maneira de cultivar. Foram basicamente três avanços que juntos viraram o jogo. O arado de ferro, que conseguia cavar a terra com muito mais força e profundidade, novos arreios, que permitiram usar os cavalos, bem mais eficientes, e talvez a mais importante de todas, um novo sistema de rotação de culturas. Olha só que sacada genial foi esse sistema de três campos. Em vez de deixar metade da terra descansando como se fazia antes, agora só um terço ficava parado. Isso queria dizer que tinha muito mais terra produzindo comida o tempo todo, o que levou, claro, a colheitas muito maiores. E aí acontece uma coisa que não se via há séculos. Começou a sobrar comida. Pela primeira vez, as pessoas tinham mais do que o necessário só para sobreviver. E esse excedente não só encheu barrigas, mas também plantou a semente de uma sociedade completamente nova. Com mais comida na mesa, o que acontece? A população explode. Em poucos séculos, a Europa mais do que dobrou de tamanho. É gente pra caramba. E mais gente significa mais mãos para trabalhar, mais bocas para alimentar e, o mais importante, mais mentes para criar e inovar. Bom, pensei um pouco. O que acontece quando você tem comida sobrando e uma população que não para de crescer? As pessoas não ficam paradas, elas se movem, buscam novas oportunidades. E isso deu o pontapé inicial para um verdadeiro renascimento urbano. As antigas cidades, que antes estavam quase abandonadas, voltaram a ferver de vida. E cidades novas começaram a surgir por toda a Europa. O campo começou a se esvaziar, enquanto os centros urbanos viraram um verdadeiro ímã de oportunidades. Com mais produtos para vender e mais gente para comprar, o comércio floresceu. Rotas comerciais que estavam paradas há séculos foram reativadas, conectando o norte da Europa ao Mediterrâneo e trazendo de volta a circulação de mercadorias, de ideias e, claro, de dinheiro. A vida na cidade era um mundo à parte. Longe do controle do senhor feudal, as regras eram diferentes. Uma nova ordem social, baseada no comércio e na habilidade de cada um, começou a se formar. E, no coração dessa nova sociedade, estava a burguesia. Eram os comerciantes, os artesãos, os banqueiros. Pessoas cujo poder não vinha da terra ou de um título de nobreza, mas do seu próprio trabalho e da sua riqueza. Eles estavam prestes a virar o jogo. As cidades eram um caldeirão de novas profissões. De repente, era possível ser um tecelão, um ferreiro, um mercador. Havia um mundo de possibilidades que simplesmente não existia dentro dos muros de um feudo. E o mais revolucionário de tudo, pela primeira vez em séculos, a mobilidade social era possível. Um camponês podia deixar o campo e, com sorte e muito trabalho, se tornar um comerciante rico. A roda da fortuna estava começando a girar de novo. Mas essa era de otimismo e crescimento não duraria para sempre. O sistema que tinha se expandido tão rápido estava prestes a enfrentar seu maior desafio, a grande crise do século XIV. O crescimento da população tinha chegado ao seu limite e a Europa estava vulnerável. O que veio a seguir foi uma tempestade perfeita de fome, guerra e, a pior de todas, a peste. O século XIV foi um verdadeiro pesadelo. Primeiro, a Grande Fome, por causa de anos de colheitas ruins. Depois, a peste negra, que varreu o continente. E no meio disso tudo, o povo, desesperado, se levantou em revolta. É difícil imaginar a escala da devastação. Em apenas 2 anos, a peste negra matou quase um terço de toda a população europeia.
Cidades inteiras foram dizimadas. O mundo parecia estar chegando ao fim. Com tanta morte e desespero, a antiga ordem social começou a ruir. Camponeses se revoltaram por toda a Europa, como na famosa Jacquerie, na França, atacando os castelos e desafiando o poder dos seus senhores. A crise não só dizimou a população, ela deu um golpe mortal no feudalismo. O sistema, que já estava enfraquecido, simplesmente não conseguiu resistir a tantos choques. A crise expôs a grande fraqueza dos senhores feudais. Seu poder era local, fragmentado. Eles não conseguiam conter as revoltas em massa, nem impedir que os camponeses que sobreviveram fugissem em busca de melhores condições. Esse colapso do poder local criou um vácuo, e quem estava pronto para preenchê-lo? Os reis. Eles viram a oportunidade de centralizar o poder e unificar seus territórios sob uma única bandeira. Ao enfraquecer os senhores feudais e criar exércitos nacionais, os reis começaram a montar o quebra-cabeça da Europa moderna. As bases para países como França, Inglaterra e Espanha estavam sendo lançadas ali. E assim, das cinzas do feudalismo, um novo mundo nasceu. Um mundo de cidades, de comércio, de nações centralizadas e de novas ideias, que abriu o caminho para o Renascimento e para a Era das Grandes Navegações. E pensar que tudo isso começou com uma simples mudança no campo.